Imagine um mundo unificado, onde todos falavam a mesma língua, onde a humanidade caminhava lado a lado, compartilhando não apenas palavras, mas sonhos, projetos e ambições. Um mundo sem fronteiras culturais, sem barreiras linguísticas, sem mal-entendidos. Parece utópico, não é? Mas, segundo as escrituras mais antigas, esse mundo existiu. E desse cenário nasceu um dos maiores enigmas da história, a Torre de Babel. A Bíblia nos apresenta esse episódio no livro de Gênesis, capítulo 11, de forma breve, quase enigmática. Diz que após o dilúvio, os homens migraram para a planície de Sinear e decidiram erguer uma cidade com uma torre que chegasse até os céus. O objetivo? Tornar famoso seu nome e evitar que fossem espalhados pela terra. Mas o relato continua. O Senhor desceu, viu o que os homens faziam e, para impedir seu avanço, confundiu sua linguagem, tornando impossível a comunicação. A obra foi abandonada e a humanidade se espalhou em grupos, cada um com sua língua. A cidade foi chamada de Babel. Uma história simples, curta, mas repleta de camadas ocultas. Porque se o Criador confundiu as línguas, o que havia de tão perigoso naquela torre? Porque um monumento seria uma ameaça à ordem divina. E mais, será que essa construção realmente existiu? Teria a arqueologia encontrado pistas? Ou estaríamos diante de uma metáfora poderosa? Um símbolo escondendo verdades muito mais profundas. Mas antes de mergulharmos nessas perguntas, é preciso entender o contexto. A planície de Sinear, citada na Bíblia, corresponde à região da antiga Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. Foi ali, entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades, a escrita cuneiforme, os grandes impérios e, curiosamente, imensas estruturas em formato de torre chamadas zigurates. Construções colossais, feitas de tijolos de barro erguidas em vários andares, como escadas que pareciam tocar o firmamento. A mais famosa dessas torres foi o zigurate de Etemenanque, dedicado ao deus Marduk, na Babilônia. Segundo descrições antigas, teria alcançado cerca de 90 metros de altura, no arranha-céus para a época. Seu nome significava a Casa da Fundação do Céu e da Terra. Seria coincidência que no mesmo local e com a mesma ambição tenha nascido a lenda da Torre de Babel? Ou o relato bíblico seria uma memória reinterpretada de uma construção real que impressionou gerações? Aqui precisamos pausar e refletir, porque essa não é apenas uma história de tijolos e barro. É também um relato sobre poder, orgulho e limites. E mais, é uma narrativa sobre unidade e ruptura. Afinal, segundo o texto, a humanidade falava uma só língua. Imagine o impacto disso, sem barreiras, sem fronteiras, sem traduções. A capacidade de unir forças, construir rápido, avançar em conhecimento. Se hoje nos maravilhamos com avanços tecnológicos que surgem da colaboração global, imagine um mundo inteiro pensando como um corpo só. E talvez seja justamente isso que despertou a atenção divina. O texto de Gênesis 11, 6 registra algo inquietante. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que intentarem lhes será impossível. Uma frase que ecoa até hoje como um alerta. O que a humanidade poderia alcançar se não tivesse sido dividida? Que segredos teriam sido desvendados milênios antes? Mas antes de avançarmos ainda mais fundo, surge a pergunta inevitável: por que construir uma torre até os céus? Seria apenas orgulho humano? Um monumento para desafiar o Criador? Ou havia algo mais? Alguns estudiosos sugerem que a torre poderia ter uma função religiosa, conectando o mundo dos homens com o mundo dos deuses. Outros acreditam que fosse um símbolo de poder político, uma forma de centralizar e unificar toda a humanidade sob um mesmo império. Mas existe também uma terceira linha de pensamento. A torre não era apenas pedra e barro, mas conhecimento. Uma tentativa de alcançar dimensões proibidas. E aqui entramos no campo do mistério. Porque se olharmos para as tradições antigas de várias culturas, encontraremos sempre a ideia de uma ponte entre o céu e a terra.
Os egípcios ergueram pirâmides que apontavam para as estrelas. Os maias construíram templos em degraus alinhados com o movimento dos astros. E na Mesopotâmia, os zigurates eram mais do que templos, eram representações físicas da montanha cósmica, o eixo que ligava os deuses aos homens. Seria a Torre de Babel mais um desses pontos de conexão, mas em escala tão grandiosa que se tornou perigosa? Pense comigo. E se a torre fosse, na verdade, um portal? Um acesso não apenas físico, mas espiritual. Um caminho para dimensões superiores. Essa hipótese, considerada ousada por muitos, é defendida em círculos de estudos místicos. Eles afirmam que a linguagem unida à humanidade não era apenas comunicação verbal, mas uma linguagem universal, vibracional, capaz de manifestar realidades. Quando unidos, os homens poderiam manipular forças cósmicas e a torre seria a âncora desse poder. Ao confundir as línguas, Deus teria quebrado a sintonia, impedindo que aquele portal fosse concluído. É uma visão intrigante, mas que não pode ser descartada facilmente. Afinal, em várias tradições antigas encontramos referências a uma língua primordial, perdida com o tempo. Cabalistas judeus falam da linguagem do Éden, pura e poderosa. Ocultistas ocidentais acreditam em uma língua original capaz de comandar a natureza. Até mesmo em estudos modernos de semiótica, há quem se pecula sobre uma gramática universal que teria dado origem a todas as outras. E aqui, mais uma vez, a pergunta retorna. O que havia de tão perigoso naquela unidade? Será que a torre representava a possibilidade da humanidade se tornar como os deuses? E se isso fosse verdade, o que nos foi tirado junto com uma confusão das línguas? Mas não pense que as perguntas param por aqui, porque arqueólogos e historiadores têm buscado há séculos evidências materiais dessa construção. No século V a.C., o rei Nabucodonosor II reconstruiu o zigurate de Atemenanque, declarando em inscrições que sua torre alcançava os céus. Heródoto, o historiador grego, descreveu a Babilônia como uma torre imensa de 8 andares. Já no século XIX, arqueólogos alemães escavaram as ruínas de um grande zigurate em Babilônia, interpretando-o como a possível inspiração da Torre de Babel. Mas o que intriga é que, apesar das descobertas, nunca se encontrou uma prova definitiva. Apenas fragmentos, restos de tijolos, relatos antigos. A torre, se existiu, foi destruída e reconstruída tantas vezes que sua forma original se perdeu, e talvez esse seja o verdadeiro enigma. Não saberemos nunca ao certo se Babel foi uma torre literal, uma metáfora ou ambas as coisas ao mesmo tempo. E aqui cabe uma reflexão. A história de Babel pode ser lida também como uma explicação mítica para a diversidade linguística. Um mito etiológico que busca responder à pergunta: se todos viemos do mesmo lugar, por que falamos línguas diferentes? Para muitos estudiosos, Babel é apenas isso, um mito sobre as origens das línguas. Mas será que é só isso? Porque quando observamos o impacto dessa narrativa, percebemos algo maior. Ela fala de limites impostos à humanidade. Limites ao nosso poder, ao nosso conhecimento, à nossa ambição. E em cada geração, esses limites são testados novamente. Quando construímos arranha-céus que desafiam as nuvens, quando lançamos foguetes em direção ao espaço, quando criamos inteligências artificiais que aprendem sozinhas, não estamos repetindo o mesmo impulso de Babel? E é justamente nesse ponto que o mistério se torna ainda mais atual. Porque se o castigo de Babel foi a confusão das línguas, o que acontece agora, quando tecnologias modernas como a tradução automática estão mais uma vez unificando a linguagem? Estaríamos reconstruindo de forma digital a mesma torre que outrora foi interrompida? Pense nisso. A humanidade, pela primeira vez desde a antiguidade, está criando sistemas que permitem que povos de diferentes culturas se entendam quase instantaneamente. Estamos voltando ao ponto inicial, mas com ferramentas ainda mais poderosas. A pergunta é: será que isso nos levará a um novo auge de conhecimento ou a um novo castigo? Ao longo dos séculos, a Torre de Babel inspirou pintores, escritores, místicos e cineastas. Pieter Bruegel, no século XV, pintou sua famosa versão da torre, uma espiral colossal se perdendo nas nuvens. Para ele, Babel era símbolo do orgulho humano,
Já em tradições esotéricas, a torre representa a busca pelo conhecimento absoluto, uma busca que sempre cobra um preço alto. Mas não podemos esquecer de um detalhe fundamental. A palavra Babel, em hebraico, remete tanto à ideia de confusão quanto à de porta de Deus. Uma dualidade intrigante. Confusão para uns, portal para outros. O que isso significa? Teria a torre aberto brechas para dimensões espirituais antes que fosse destruída? Alguns teóricos modernos vão ainda mais longe. Eles sugerem que a Torre de Babel não era apenas um zigurate, mas talvez uma tecnologia avançada deixada por civilizações anteriores ao dilúvio. Uma máquina, um reator, uma antena cósmica. Ideias ousadas, claro, mas que ecoam quando pensamos nas pirâmides egípcias, em Stonehenge, nas linhas de Nazca, monumentos que, até hoje, guardam segredos sobre suas funções reais. E aqui, mais uma frase que precisa ser feita para manter você refletindo. E se a Torre de Babel não foi destruída, mas apenas ocultada? E se o verdadeiro conhecimento daquele projeto continua guardado em sociedades secretas, esperando o momento certo para ressurgir? Porque a verdade é que por trás do mito, Babel nos convida a pensar em nossa própria trajetória. O quanto avançamos quando nos unimos, o quanto arriscamos quando desafiamos limites, o quanto perdemos quando somos divididos. Hoje, ao olhar para o horizonte tecnológico e científico, percebemos que a humanidade continua construindo suas torres. Elas não são mais de barro e pedra, mas de circuitos, dados e foguetes. A pergunta é: qual será o preço dessa nova escalada? E talvez seja justamente isso que faz da Torre de Babel um dos maiores enigmas da humanidade. Não importa se foi real, se foi mito ou se foi ambas as coisas. Ela continua viva porque fala de nós, de nossos sonhos, nossas quedas, nossos limites e nossas ambições. No fim, o mistério permanece. Uma torre que se perdeu no tempo, mas que nunca deixou de existir em nossas mentes. Uma confusão de línguas que ecoa até hoje, lembrando-nos de que nem sempre estamos preparados para as alturas que desejamos alcançar. E assim, a Torre de Babel continua de pé, não em ruínas arqueológicas, mas no imaginário coletivo. Uma construção invisível, feita de símbolos, de advertências e de segredos. Um monumento eterno ao mistério da própria humanidade.